de vocês saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém oprima ou engane o seu irmão. O Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes já vos dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para quê, gente? Para a impureza, mas para quê? Para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Então, lembra que eu falei para vocês que Deus criou tudo perfeito? Que esse estado de perfeição foi rompido? E que através de Cristo, Deus está restaurando todas as coisas. Então, Deus está num processo de restauração e de resgate. Esse mundo que nós conhecemos aqui, gente, esse mundo não vai permanecer. No estágio final desse processo de Deus, haverá inclusive novos céus e nova terra. Agora, o que é que ele está fazendo? Ele está alcançando as pessoas. Agora as vidas estão sendo chamadas para Deus, para viverem com Deus, de volta para Deus. E infelizmente os homens transformaram esse plano maravilhoso que eu estou tentando expor aqui para vocês em apenas um programa religioso às vezes. E isso é muito preocupante, pessoal. Muito preocupante, gente. E eu espero que você que está aqui nessa noite, irmão daqui dessa igreja, pessoal que nos visita, você que está entrando aqui ouvindo o Evangelho agora, pela primeira vez, ou querendo começar a entender do que é que se trata o projeto de Deus, deixa eu te dizer, a religiosidade, ou a prática religiosa, ela pode se tornar um grande engodo, um grande engano a respeito do que Deus espera de cada um de nós. E, infelizmente, é um engano muito fácil de você cair. Porque pode ser que você, por exemplo, chegue e entenda que você veio para o culto hoje, domingo, e adorou a Deus e gostou do louvor, e o culto foi uma bênção, a palavra foi uma bênção, tudo foi uma bênção. Que massa que foi uma bênção. Você nem se importou que teve que estacionar um pouco mais distante, ou alguma coisa desse tipo. Você está feliz. Só que entenda uma coisa. Se isso aqui não te conduzir a viver um miúdo com Deus, um dia a dia prático de relacionamento com Deus, vai ser uma grande desculpa para você continuar vivendo do mesmo jeito, alimentando só sua própria vontade, só suas paixões. E é isso que a gente não pode deixar acontecer com a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente precisa ser santo. E que Deus tem uma vontade que é a santificação. Há até pessoas que pensam assim, não, quem tem que se santificar mesmo é o padre, é a freira, ou o pastor, ou a missionária lá da igreja, o missionário. Eles é que têm que se santificar. Eu posso viver minha vida tranquilo, não preciso ter santificação. Gente, deixa eu dizer para vocês, vamos repetir assim, santificação é para mim também, todo dia. Amém, glória a Deus. Tem outras pessoas que pensam que ser santo é aparentar ser santo. Esse é um outro engano que muita gente cai. A gente é perito em encobrir os nossos defeitos, irmãos. A gente sabe fazer isso muito bem. Só que o que você sabe fazer diante dos homens, por melhor que você faça, diante de Deus isso não serve para nada. A gente está completamente nu, despido em todos os aspectos da nossa vida diante dele. Então tem gente que gosta de viver vida de aparência. Uma das coisas que Jesus mais combateu quando ele esteve aqui foi justamente essa galera que gostava de viver vida de aparência. Gente que aparenta ser uma coisa, mas na hora que você vai olhar por dentro, está tudo apodrecido.
Esse é um outro engano que muita gente acaba caindo quando fala de santidade. Pensa que santidade é só o que os outros dizem ao seu respeito. Ah, poxa, fulano de tal, pô, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Você sabe como é que está a tua vida diante de Deus, sabe ou não sabe? E até o que você não sabe, o Senhor também sabe. Mas a gente sabe. A gente sabe como é que está, como é que estão as inclinações do nosso coração, como é que estão os nossos desejos, como é que estão os altares dos ídolos, se eles estão abaixo, derrubados, ou se eles estão em pé lá na nossa vida, e que a gente esconde num quartinho da nossa alma, da nossa vida, lá no fundinho, para que ninguém veja, mas eles continuam lá. O Senhor sabe. E ser inteiramente santo significa se dispor aí nesses recônditos, aí nesses lugares, por causa da influência do Espírito de Deus, da palavra de Deus, e derrubar esses altares. E mesmo que você não tenha conseguido derrubar ainda, porque eu sei que a gente tem muitas coisas que até demora para poder conseguir derrubar, que pelo menos você esteja declaradamente dedicado a lutar contra isso. Isso já é santificação. Agora, quando você está acomodado nos pecados, acomodado nas ideias, nos raciocínios que te prendem na tua carnalidade, no teu desejo, nas tuas vontades, e a vontade de Deus vai ficando de lado, aí como é que a coisa vai andar? Como é que a coisa vai fluir na sua vida? Diga, santificação é para mim, todo dia. Todo dia. No início do texto que a gente leu, ele diz, por isso, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Eu, como pastor, uma das coisas que eu mais ouço, assim, um dos temas que mais se ouve quando você está aconselhando, conversando com pessoas, rapaz, eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu entendo que tem coisas específicas que, às vezes, é mais difícil de você, até você encaixar e encontrar. Mas a grande pergunta é, por que a gente não pega aquilo que a gente já sabe, que é a vontade de Deus, e já não coloca em prática? E a gente fica o tempo todo buscando aquele trecho da vontade específica para a minha vida, ao invés da gente já entender aquilo que é da vontade genérica de Deus para mim. E enquanto eu estou indo dentro dessa vontade genérica, geral de Deus, eu vou conhecer também quais são os planos específicos de Deus para a minha vida. Amém ou não? Então, às vezes, a gente quer que Deus dê uma resposta específica sobre algo, mas a gente não quer fazer essa vontade, por exemplo. Qual é a vontade de Deus para nós? A nossa? É a nossa? Me ajuda a pregar. É a nossa? Santificação. E o apóstolo Paulo aqui fala que vocês se abstenham da prostituição, porque assim, vamos pegar um ícone grande da sociedade. Ele está imerso numa realidade onde essa é a tonante. Talvez não fosse diferente hoje. Uma das tonantes hoje da vida é a questão da sexualidade. É ou não é, pessoal? Então, talvez se fosse hoje, o texto teria sido escrito com esse mesmo impulso para essa área. Mas não que ele esteja resumindo o processo de santificação a isso. Mas é porque é um tema que vai tocar a vida de muita gente, de quase todo mundo. É um tema em alta, quando fala da questão da prostituição. E ele usa esse tema também para poder quebrar um conceito errado que se tem sobre santificação, que estava presente naqueles dias, que era assim, meu corpo é uma coisa, meu espírito é outra. Eu posso estar aqui me prostituindo com o meu corpo, mas se eu tenho devoção para Deus, é o que Deus quer. Vocês já viram que tem pessoas que vivem assim? Já viram? Está vivendo uma vida de promiscuidade e prostituição. E quando você vai ver lá na rede social, em algum lugar, a pessoa está lá citando versículo, Deus está na frente. Isso é um conceito equivocado sobre santificação. É como a pessoa entende assim, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida e com o meu corpo, isso não tem nada a ver com a minha relação com Deus. Esse é um conceito que não é bíblico. A santificação de Jesus foi assim, pessoal? A santificação de Jesus envolveu todo o corpo de Jesus, sim ou não? A ponto dele parar onde? Na cruz. E o próprio Jesus disse que se nós quiséssemos seguir a Ele, a gente também teria que tomar a nossa cruz e segui-lo. Lucas capítulo 9, versículo 23, vai dizer o seguinte:
Se alguém quiser vir após mim, Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Uma coisa eu sei, irmãos, a gente não pode deixar esse tema de santificação de lado. Pelo contrário, santificação é um impulso mais radical de amor a Deus que a gente pode ter. Se eu vivo para Deus, se eu amo a Deus, eu quero me separar para Deus. Eu quero que minha vida seja inteiramente dele. Amém ou não? E a gente não pode brincar com essas coisas. Cada vez mais que o tempo da vinda de Cristo se aproxima, mais esse mundo vai se tornar atraente, enganoso, perturbador para todos nós. E muitas pessoas vão querer viver uma vida religiosa. Que é o quê? Vou na igreja, dou o meu dízimo, pago os meus votos, faço a minha frequência e continuo vivendo a vida do mesmo jeito que eu já vivia. E isso não é a vida com Deus, isso não é a vida cristã. Isso não é a vida do Espírito. Isso é um engano. Não é simplesmente ir para um culto. É o seu próprio corpo ser o culto, ser o sacrifício, ser a entrega para Deus a respeito do que Deus pode fazer em você e através de você nesse mundo. Quantos estão entendendo e dando glória a Deus? Aleluia. A gente já sabe que é a vontade de Deus. E a gente já sabe também que ela não acontece de forma automática. Se você deixar a sua vida no ponto morto, vamos dizer assim, não vai. Você precisa se envolver, se entregar nesse processo da santificação. Depende das tuas decisões. Você vai sair daqui, você está com essa palavra hoje, você vai sair daqui hoje com essa palavra. Você vai precisar tomar decisões em cima dessa palavra. Sobre o que você vai abraçar e o que você vai renunciar. Sobre o que é que precisa deixar hoje aqui para trás. Sobre o que é que precisa ficar para trás aqui na sua vida. E o que é que você precisa, a partir de hoje, apresentar diante do Senhor. Uma outra coisa que nos ajuda muito. Quantos aqui querem buscar essa santificação? Uma das coisas que ajuda muito você a se santificar, é imprescindível, é você ter contato com isso aqui o tempo todo, ó, com a palavra. Quantos aqui estão fazendo o plano de leitura desse ano? Levanta a mão só para eu ver. Bastante gente, glória a Deus, glória a Deus. Cada ano parece que cresce mais o grupo de pessoas que está fazendo o plano de leitura anual da Bíblia. Mas mesmo que você não esteja, não se sinta escanteado, não. Mesmo que você não esteja fazendo, faça outro. Ou, de alguma forma, tenha contato com a palavra todos os dias. Por quê? Olha o que Jesus diz em João 17:17. Vamos ver aqui no projetor. João 17:17. Olha o que Jesus disse. Santifica-os na verdade. A tua palavra... No processo de santificação, a gente tem que ter alguma coisa que confronte as mentiras que a gente cria dentro da gente. Sim ou não, gente? Porque senão você está andando de acordo com a tua cabeça, com o teu coração. E o nosso coração é enganoso. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Pô, lindo, obrigado. Eu tinha trazido o meu lenço, eu não sei onde foi que eu coloquei. De maneira nenhuma perderás o teu galardão, varão, por esta bênção. Amém, obrigado. Aí o que acontece? Se eu não tiver uma referência que aponte para mim, como é que eu vou saber como me santificar? É por isso que tem muita gente que a primeira coisa que faz quando está no pecado é rejeitar o quê? A palavra. Ler a palavra, se pôr diante da palavra. Por quê? Quando você se põe diante da palavra, seja pregado ou você lendo, você vai sendo o quê? Confrontado. Você vai sendo confrontado. Não tem jeito. As mentiras que você cria e você vai vivendo nelas, elas vão sendo uma por uma desarticuladas, desmanteladas pelo poder da palavra. Os sofismas, que são raciocínios, que se levantam contra o conhecimento de Deus, vão sendo um a um demolidos pelo poder da palavra do Senhor. E seja Deus verdadeiro e todo homem o quê? Mentiroso. Então a gente tem que saber disso, precisamos da palavra.
Precisamos estar na palavra, precisamos da ação do Espírito Santo. Porque ainda que eu coopere com o processo da santificação, eu não tenho força para eu me santificar sozinho. Eu só posso fazer isso mediante a ação do Espírito Santo em mim. Então repita assim: eu preciso dar lugar à palavra de Deus e ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que vai fazendo com que essa palavra possa se tornar viva dentro de você. Porque você vai se confrontar com a palavra e falar assim: não dá para mim. Isso aqui eu não tenho como viver isso. Aí o Espírito Santo vai falar assim: eu sei. Eu vou te capacitar a viver isso aí que a palavra está dizendo que é para você viver. Amém ou não? Quantos têm vivido essa dimensão, irmão? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. É assim que funciona. Os padrões de santidade que Deus requer, ele não vem da tradição religiosa da igreja. Os padrões de santidade que Deus requer vêm da palavra e da relação com o Espírito Santo. Por quê? Tem coisas que são gerais para todos nós nesse processo da santificação, que a gente encontra na palavra, e tem coisas que são específicas, que podem ser santificação para mim e para você não. Alex, como isso? Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Bem, assim, eu costumo dar esse exemplo. Digamos que você hoje se arrumou todo, desde de manhã você está falando assim: olha, hoje eu vou ao culto, vou celebrar o Senhor, vou tomar minha ceia, vou glorificar o nome do Senhor, e oh, aleluia. E o Senhor se agrada daquilo, porque Ele é aquilo que Deus realmente esperava de você, para hoje. Mas pode ser que tenha alguém que o que Deus queria para essa pessoa hoje nem fosse que ela viesse aqui no culto hoje, mas que ela tinha alguma situação que Deus estava dando uma direção específica. Eu estou dando um exemplo, tá? Uma direção específica para ela, e ela desobedeceu a direção específica de Deus e está aqui no culto e ainda achando que é uma bela de uma desculpa para Deus para não ter cumprido aquilo que Deus mandou ela fazer hoje. Esse é o grande problema. O grande problema é que santificar não é somente deixar de pecar, cometer o erro, a maldade. É às vezes também se omitir de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Que é outra dimensão. Que é onde a gente às vezes, talvez você fale assim: poxa, graças a Deus eu já sou convertido, não estou metido com pecado, beleza, mas você está vivendo sua vida como? Você está vivendo para você mesmo? Você está vivendo para esse mundo? Ou você está todos os dias querendo saber: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Eu quero viver o teu fluxo, a tua vontade, o teu propósito, aquilo que o Senhor quer para mim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não se trata somente de dizer: graças a Deus eu não estou mais me masturbando, graças a Deus eu não estou mais transando com ninguém fora do casamento, graças a Deus, olha, as tretas que eu estava envolvido, roubando dinheiro, fazendo e acontecendo para me dar bem, não estou fazendo mais. Graças a Deus eu era um mentiroso, mas agora, graças a Deus, estou falando a verdade, tal, não sei o quê. Tem um monte de coisa. Mas aí a grande pergunta é, pronto, depois disso aí, que isso faz parte, claro, mas depois disso aí, a pergunta é: e a vontade de Deus, tu está fazendo? Aquilo que Deus requer de você, no seu ambiente de trabalho, no meio da tua família, no teu dia a dia, Deus pode acionar você e contar com você? Deus pode entrar no teu dia e dizer assim: hoje eu quero isso aqui, ó. Ó, você encontrou com fulano aí, eu quero que você faça isso. Isso é santificação. Quantos estão entendendo? O que é que está moldando tua vida? São as preocupações, os anseios desse mundo, ou a palavra de Deus, ou o mover do Espírito de Deus sobre a sua vida? Nós somos, irmãos, como um ferro bruto, um ouro sendo purificado. E é no fogo da vida, do dia a dia, diante das tribulações, das dificuldades, dos desafios, que o Senhor vai purificando cada um de nós e nos tornando santos, e cada vez mais santos para Ele. Alex, quando a gente sair daqui hoje, vai todo mundo, eu era Flamengo, vou sair daqui torcendo para o Santos, não tem jeito. Se eu converter Rosalvo, para mim, todo mundo está tranquilo. Rosalvo vai sair daqui hoje santista. Aí ele já falou assim, ó. Estou brincando, irmãos. O texto que nós lemos, ele diz: como também a gente pode fazer isso? Olha o versículo 4, voltamos lá para Tessalonicenses.
Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Alguns textos vão dizer possuir o seu vaso. Quem tem a versão do vaso aí? Vaso. Possuir o seu vaso ou o seu corpo em santificação e honra. O que é que está dizendo isso? Isso está dizendo o seguinte: existe uma santificação corporativa, que é aquela que Jesus opera na cruz para todo o que crê. Amém ou não? E nós somos salvos por causa da santidade de Cristo. Amém ou não? Porque estamos nele, somos salvos. Mas existe esse processo de santificação que ela é individual. Marido e mulher, pai e filho, irmão de igreja, nada disso aí, cada um, olha o que é que o texto diz, cada um possua seu próprio corpo em honra e santificação. É uma decisão de quem? De cada um de nós. Ah, porque minha esposa já tomou decisão por Cristo, eu não tomei. Ah, porque meu marido já tomou, eu não tomei. Ah, porque meus pais eram. Ah, porque isso, não sei. Cada um possua o seu próprio corpo em santificação e honra para Deus. Isso precisa ser feito por cada um de nós, amém ou não? Quantos estão nessa noite aqui porque estão decidindo isso sobre a sua vida? Porque querem andar com Deus? Porque querem viver com Deus? Aleluia. É aprender, meu irmão, a, debaixo da orientação de Deus e do Espírito, dominar os seus desejos e vontades. Porque desejo e vontade a gente tem, não tem ou não? É nós que tem, meu irmão. Desejos e vontades o tempo todo ebulindo dentro do nosso coração e tentando tomar conta. Tentando nos assumir o controle. A gente precisa chamar por Deus e renunciar às vontades da nossa carne. É ter uma vida nova, um estilo de vida novo, que glorifique a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20 diz assim: por acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que ele foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês foram comprados por um alto preço. Por isso, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Cadê os comprados aqui? Você foi comprado. Jesus pagou o preço na cruz por você. Se você ainda não rendeu a tua vida, não entregou a tua vida ao Senhor, faça isso hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, entregue a tua vida ao Senhor. Seguindo adiante no texto de Tessalonicenses, ele diz assim: não dominado pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Quando a gente se santifica, isso vai criar um impacto em todo mundo que está ao redor de nós. Não só na nossa relação com Deus, mas também na relação uns com os outros. Mas também, quando a gente não se santifica, isso também cria um impacto negativo na nossa vida, na nossa relação com Deus. E também começa a ferir as pessoas que estão em volta. Não tem poder, claro, de tirar a salvação de ninguém, porque cada um é cada um. Mas que você traz pesos e feridas para quem está perto de você, traz, por falta de santificação. E Deus não gosta disso. Porque tem gente que pode pensar e falar assim: ah, mas eu não estou me santificando? Problema meu, o que é que você tem a ver com isso? O que é que eu tenho a ver? Que eu sou parte de você e que você é parte de mim. E que nós somos um só. E se você não se santifica, de alguma maneira, isso vai trazer consequências para mim também. Mesmo que não seja a minha salvação ou tal. Mas a gente pode ver, por exemplo, como é que está o mundo. Por que o mundo está do jeito que está? Porque existe uma separação de Deus. Por que tem tanta impiedade, corrupção, violência, essa destruição que está acontecendo? Não é porque Deus não seja bom, é porque as pessoas estão desconectadas de Deus. Deus continua sendo bom, perfeito e com um plano perfeito para cada um de nós.
Mas ele vai fazer isso, essa obra dele acontecer, através daquelas pessoas que estão se entregando inteiramente a ele. Com quantos Deus pode contar aqui nessa noite? Alguém pode me dizer? Quantos podem dizer, Senhor, conta comigo, Senhor, eis-me aqui? Você pode dizer isso para Deus? Eis-me aqui, Senhor, nesse mundo, eis-me aqui no meu trabalho, eis aqui na minha vizinhança, eis-me aqui na minha família. Onde eu estiver, Senhor, seja você no meu lugar, como diz a música de Rodolfo Abrantes. Por falar em Rodolfo Abrantes, aqui em off, para nós. Só para nós. Ah, mas está transmitindo, né? Vou desligar o microfone. Quem está assistindo não vai ouvir. Amém. Glória a Deus. Então, assim, voltando, né? Você que ficou aí no... Aí tem gente... Ah, eu faço leitura labial. Tá bom. Tá ok. Tá certo. Voltamos. E o que é que acontece quando a gente se santifica? Irmãos, acontece muita coisa boa. O que acontece de ruim é que você vai ficando estranho para esse mundo. Entendeu? O que acontece, a parte bizarra é essa, porque você vai se santificando, vai ficando estranho para esse mundo. Vai ficando estranho. Esse mundo começa a ficar estranho para você também. Mas você continua aqui porque você está servindo o propósito de Deus, amém? É assim. Agora, tem outras coisas que acontecem. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Você que talvez está falando assim, poxa, eu estou passando pelo meu perrengue e Alex está pregando sobre santificação. Deus resolve meu perrengue e eu vou ser santo para ti. Essa é a lógica que muita gente pensa. Só que essa lógica está invertida. Não é assim que funciona para Deus. Você tem sua luta, você tem sua dificuldade, você está passando pelas suas aflições, seus desafios. Eu entendo. Eu também passo pelos meus. Mas nós nunca podemos inverter a ordem do que a palavra de Deus diz. Josué, quando... Vocês sabem quem é Josué? Josué pegou uma tarefa gigante que foi levar o povo à terra prometida, depois que Moisés o quê? Morreu. E um dos primeiros desafios que Josué encontrou foi Jericó. A gente tem até a música, né? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Era uma cidade extremamente fortificada. Era um desafio praticamente intransponível. Só que o que é que acontece? Há um plano de Deus. Esse Deus que é santo tem um plano que vai correndo em toda a história. E esse plano que está correndo em toda a história passa por Josué. Passa por aquele povo que está ali com Josué. E a gente não entende isso às vezes. A gente pensa que a vida se trata do nosso problema, da nossa dificuldade. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem muito mais coisa acontecendo do que o teu problema. Eu não estou querendo ser insensível, não. Me desculpa. Mas é que se você não abrir sua visão um pouquinho, você vai ficar dando voltas em torno do teu problema e isso não vai te ajudar. Você vai ficar vivendo uma vida com um propósito e um foco errado, sem santificação. Porque se você santificar para o teu problema, você não vai santificar para Deus. Se você se entregar inteiramente para o teu problema, você não vai se entregar inteiramente para Deus. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas que vão para a igreja não para poder se entregar para Deus, mas para se entregar para a solução de Deus para o seu problema. E isso eu digo para você, eu digo que isso, até a pessoa abrir os olhos e aprender, sofre muitos amassos na vida. Mas já que você está ouvindo essa mensagem hoje, que tal você dar meia volta de onde você está aí e tentar mudar de rota nisso aí? Por favor.
Quando Jesus diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, Jesus está falando sobre santificação. Buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, é buscar ser santo. As outras coisas, que as outras coisas são? Essas que trazem preocupação, dificuldade, tristeza, angústia, que te ocupa teu tempo, que você não tem como resolver, mas que você fica tentando o tempo todo e vivendo em torno disso. Deus está dizendo, não é esse que deveria ser seu foco. Você deveria se santificar. Sabe o que foi que Josué falou para o pessoal? Abra aí em Josué, capítulo 3. Depois, se você quiser ler um pouco mais dessa história, você lê lá em Josué 3, 4, 5, 6, 7, aí vai em diante aí para você dar uma lida sobre o que aconteceu. Mas, resumidamente, o pessoal está diante desse desafio enorme. Eles estão agora, é um povo que vem andando pelo deserto, precisando se estabelecer numa terra, com todas as suas dificuldades. E talvez você fale assim, rapaz, como é que a gente vai vencer esse desafio? Como é que a gente vai conseguir derrubar essas muralhas? Como é que a gente vai conseguir atravessar Jericó? Olha qual foi a direção que Deus deu para Josué dar para o povo. Josué capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz. Vamos junto ali no projetor? Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém ou não? Às vezes você fala, como é que eu vou prover isso? Como é que eu vou ter minha casa? Como é que eu vou casar? Meu irmão, por que você não se santifica? Minha irmã, por que você não se santifica? Santifique hoje e amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Poxa, como é que eu vou conseguir passar nesse concurso? Como é que eu vou conseguir galgar nesse emprego? Como é que eu vou fazer tal coisa? Por que você não se santifica, ao invés de ficar se preocupando com isso? Não estejais, pois, preocupados nem ansiosos pelo dia de amanhã, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mas a gente insiste, irmãos, nesse tipo de vida em que a gente está voltado para a vida terrena ou para a vida que a gente acha que é vida e desconecta da verdadeira vida que é Deus. E se a gente não estiver disposto a perder essa vida que a gente acha que é vida, a gente não vai achar a vida verdadeira que é Deus. Foi o que Jesus disse quando ele falou assim, se alguém amar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Então, como é que a gente perde a vida por amor a Deus? Nos santificando. É assim que a gente perde a vida. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. A gente tem feito isso. É assim que a gente tem caminhado. Quantos estão comigo até agora na mensagem? Dão glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A muralha é grande. Não se preocupa com nada disso. Santifica. Santificou o povo se consagrou. Tinha um monte de gente que estava sem fazer a circuncisão, circuncidaram todo mundo, ajustaram, fizeram. Meu irmão, coloca a tua vida em ordem. Não fica se queixando, murmurando do que já passou. Não fica ansioso pelo que vem pela frente. O Senhor te chama hoje, santifica. Santifica. Para santificar, você precisa obedecer, renunciar, coisas que você está acomodando aí, pecados que você está acomodando na tua vida, se arrepende disso, coloca a tua vida no altar. Pode deixar ela. Coloca a tua vida no altar. Entrega a tua vida no altar. Coloca a tua vida diante de Deus. Irmãos, de toda a vida que vivemos, a primeira vida que vivemos verdadeira é a vida diante de Deus. Você não vive primeiro diante dos homens, não. Nós vivemos primeiro diante de Deus. E é ali onde o Senhor quer tratar o nosso interior. As nossas decisões, a forma de pensarmos, é ali.
É da família de Cleidinha, você já sabe. É assim, ó. Por ele que eu estou gastando. E aí sabe o que é que acontece? Quando você foca em teu problema, eu não vou falar só de problemas, porque tem gente aqui que nem problema não tem. Que está focada na sua prosperidade. Em como ter algo melhor, de como conquistar coisas melhores. Não tenho nada contra. Deus pode prosperar e abençoar a vida das pessoas. Mas se isso se tornar o centro da tua vida, já era. Já era. Se por causa dessas coisas você perdeu o foco de agradar a Deus, de viver para Deus, já era. Saiba prosperar, saiba viver, saiba alcançar o que Deus tem para você, sem deixar o teu coração ser contaminado, sem ser puxado para isso, com um coração de servo, com um coração disponível e sempre entregue a Deus. Procurando saber, Senhor, o que é que Tu queres de mim? Eis aqui a minha vida, dia e noite. Sabe o que é que acontece quando você se santifica, meu irmão, minha irmã? Você pode ficar cada vez mais próximo de Deus. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça a quem é humilde. E sabe quem é humilde? Quem reconhece suas falhas, suas fraquezas. E procura se achegar com humildade diante do Senhor. O salmista vai dizer, quem é que subirá ao monte do Senhor? Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então existe sim. Alex, eu estou salvo. Sim, você está salvo, porque é pelo mérito de Cristo, se você creu. Mas a vida de intimidade e aproximação com Deus depende do processo de santificação. E com isso eu não estou te dizendo aqui que Deus está de lá dizendo assim, agora você vai ter que fazer todos os quilômetros. Não, não é isso não. Deus quer saber como é que está a inclinação do teu coração. Se você inclinar para Ele hoje mesmo Ele te recebe e te diz, filho, vem para cá. Não tem nada que eu queira mais também do que estar pertinho de você. Aleluia. Aleluia. Sabe o que mais? Quando você se santifica, o seu testemunho de vida vai arrebatar outros para a presença de Deus. O que tem de gente crente que dá mau testemunho, não está no gibi. E isso é um desserviço à pregação do Evangelho. Assim como gente santa, gente santificada, ajuda na pregação do Evangelho, porque as pessoas podem ver ao vivo e a cores o que é que o Evangelho, o que é que Cristo está fazendo na vida da gente. Amém ou não? O que mais, Alex? Eu vou te dar uma coisa também que você vai gostar. Quando você se santifica, você vai ter uma paz que excede todo o entendimento e uma alegria verdadeira. Uma alegria que não depende das circunstâncias, mas depende simplesmente de você saber que está em paz com Deus. Quando você se santifica, você alcança isso. Esse senso de comunhão e intimidade com o Senhor. E o texto de Tessalonicenses termina dizendo, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. E todos aqueles que rejeitam isso, essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito. Santificação, irmãos, não é perfeição instantânea. Perfeito aqui só quem? Jesus Cristo. Mas é um processo contínuo que a gente vai viver na nossa vida. Uma vez que já entregamos a vida para Cristo, que o Espírito Santo habita em nós e vai nos santificando. Santificação é um chamado para todos nós, não somente para alguns. E o Espírito Santo nos dá a graça para viver. Então, dentro desse processo, concluindo, pela fé em Cristo, nós somos reconciliados com Deus e a sua perfeição e a sua santidade. Nós nos tornamos santos porque Cristo é santo.
E o sangue santo de Cristo vem sobre nós, nos justificando diante de Deus. Entenderam isso? Ao mesmo tempo, no dia a dia, você percebe todas as tuas imperfeições, porque o Espírito Santo te mostra. E aí ele te mostra não para você ficar te acusando, não é isso. Ele te mostra para que você possa ir sendo aperfeiçoado. Para que velhas atitudes da velha criatura vão ficando para trás e as novas criaturas do novo, as novas atitudes da nova criatura possam ir se instalando em você. E esse processo vai durar toda a vida. Porque enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, nessa carne, isso vai acontecer. Mas um dia a gente vai morrer. Ou seremos arrebatados se Jesus voltar antes disso. E aí, seja na morte ou pelo arrebatamento, vai acontecer a última dimensão da santificação. Que é quando, no dia que Jesus vier, nós vamos receber um novo corpo glorificado, completamente santo, que já não tem mais vínculo com o pecado, nem com nada disso. E é um corpo que resistirá à habitação eterna com a perfeição da santidade de Deus, porque é isso que Deus deseja para cada um de nós. Enquanto isso, a gente vai prosseguindo aqui, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento. Hoje tem ceia, lembrando do que Jesus fez por nós, renovando a nossa aliança com o Senhor. É isso. Amém, pessoal? Deu para a gente ampliar um pouquinho o nosso entendimento sobre santificação? Amém? Inteiramente santos. Amém. Obrigado, Dimas. Dimas já está ensaiando o novo coro do ano. Ele já está. Não ficou bom o tom não, tá? Você vai melhorando aí, viu? Depois a gente fala sobre isso aí. Tinha que ter mais vigor na hora. Não era assim que você fazia ano passado. Aí você vai conseguir a entonação, que você é artista, Dimas. Você vai conseguir. Vamos lá, gente. Aí assim, chega nesse momento da mensagem agora, a pergunta que não quer calar. Tem alguém que está aqui hoje, que precisa desse primeiro passo, que é entregar sua vida para Cristo, confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e queira fazer isso hoje? Tem alguém que precisa dar esse passo nesse processo? De receber aquilo que Deus proveu para você hoje, sair daqui santo, por causa da santidade de Cristo, entregando a tua vida para Ele? Se houver, eu quero orar com você. Há alguém que quer fazer isso hoje? Dê um sinal com sua mão, eu quero orar com você. Se houver alguém nesse sentido de entregar